quais são as propostas estaduais aqui para o Paraná por parte do Missão? Acima de tudo, proposta. Se for falar focado no estado do Paraná, proposta de infraestrutura. Veja, o Paraná tem um IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, maior do que a média brasileira. Não é um estado pobre, é um estado que tem um PIB, é o quarto PIB do Brasil. Tem um PIB per capita alto, não é um estado muito desigual. Eu vi estados no Nordeste profundamente desiguais. Aqui a desigualdade é um pouco menor. Os índices de violência no Paraná são menores do que do resto do Brasil, ainda que existam. E mesmo a questão da favelização, que é um problema de habitação, é menor no Paraná do que nos outros lugares. Aqui há problemas basicamente de infraestrutura, né, se eu for falar problemas estritamente paranenses, não só problemas brasileiros. E esses problemas de infraestrutura demandam muito investimento. Já houve no passado tentativas de investimento que redundaram em corrupção. A gente teve escândalo de corrupção envolvendo pedágio no estado inteiro. Então, o Paraná, eu volto a colocar, ele tem que se ver como um estado grande e tem que exigir pautas de estado grande. Rodovias duplicadas, rodovias com canteiros separando, não dá para você andar em estrada de mão dupla o caminho inteiro, como eu fiz de Cascavel para cá. Isso é loucura. Desviando o caminhão, desviando do buraco, você podendo se chocar diferente com o caminhão. As pessoas têm medo de pegar a estrada e não está valendo a pena para o agricultor, por exemplo, produzir e mandar num porto que tem no próprio estado, que é Paranaguá. Infraestrutura é de longe o maior problema dos paranaenses. E eles percebem isso. Outro problema que tem, que é um problema endêmico no Paraná, é corrupção. Você vai pegar boa parte das cidades pequenas no Paraná são tomadas por famílias corruptas, que é um problema que existe no Nordeste, mas não existe tanto, por exemplo, em Santa Catarina, ou tanto no próprio Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem outros problemas. Aqui vocês têm umas famílias antigas que dominam certas políticas locais, envolvidas em escândalos de corrupção muito antigos, e as pessoas acabam, né, nunca anda, isso nunca muda, e de fato é um problema para ser encarado. E aí a gente tem que alterar a nossa legislação federal que enfrente crime de colarinho branco, por exemplo, voltar com a prisão em segunda instância, que é um tema que foi derrubado para derrubar a Lava Jato, como fizeram isso anos atrás, que aí você começa a combater a criminalidade de colarinho branco, essas famílias corruptas com mais intensidade. O senhor tem citado agora pautas de segurança pública. Antes mesmo da entrevista eu comentei que essa é uma das bandeiras da nossa prefeita Elizabeth Schmidt, filiada à União Brasil aqui. Nós temos também tratado dessa questão de investimentos em segurança pública para Ponta Grossa e região, mas eu gostaria de ouvir com mais minuciosidade também quais são as propostas para solucionar esse grande problema que o senhor apresentou, não somente questão política e corrupção, mas de fato a segurança dos cidadãos paranaenses. Olha, o problema, como presidente da República, eu tenho que solucionar um problema para todos os brasileiros, porque eu vou mexer com leis federais. Só que isso vai impactar para o bem na região aqui do Paraná e a região de Ponta Grossa. Como? Bem simples. As leis penais no Brasil são leis muito fracas. E as leis de processo penal são leis que soltam bandido. Então, se um bandido é pego, quando pego, a pena dele é baixa. E aí, quando ele vai para a cadeia, vem um juiz e vai dar uma canetada, falando, não, ele vou progredir a pena dele, ele ia cumprir 10 anos, vai ficar só 3, só vai ficar 2, e volta para a rua. Então a gente está tendo casos de violência contra a mulher, casos de assaltos, casos horríveis de violência sexual, que a gente está vendo, e todos os casos, os bandidos são reincidentes. O reincidente tem que ter a pena dele muito agravada. Então, hoje no Brasil, um cara que rouba um celular, vamos ser honestos, ele nem vai para a cadeia. Se vai com roubo à mão armada, não fica 6 meses, 1 ano. Um cara nos Estados Unidos que faz um roubo de um celular à mão armada, se ele aponta uma arma para alguém, é 15, 20 anos de cana. E se ele for reincidente, é capaz ainda de ficar 40, 50 anos, ele nunca mais, a vida dele ser desperdiçada por conta desses assaltos. O que a gente tem que fazer é trazer esse tipo de legislação para cá. E aí tem uma segunda coisa, as facções criminosas. Nós temos que ter uma lei, a gente chama de direito penal do inimigo. É uma tese que foi trazida por um professor alemão, chama Günther Jacobs, e a tese trata quem pertence a uma facção criminosa como alguém que não está, vamos dizer, circunscrito à lei brasileira. Ou seja, ele não reconhece a lei brasileira como a lei dele. Ele faz a própria lei, é por isso que eles dominam favelas, eles dão ordem nas pessoas nas favelas. O que nós vamos fazer com essas pessoas o direito brasileiro vai ser diferente. Ele vai ser mais rápido e mais duro. E aí vai permitir que a polícia e o sistema de justiça pegue esses caras e coloque na cadeia mais rápido com penas muito mais duras. A gente precisa destruir as facções, até porque vocês também têm problemas com facções aqui. O PCC está presente aqui no estado do Paraná, ele usa o Paraná também como rota para escoamento de droga, vocês têm problema disso no Porto de Paranaguá e nós vamos ter que atuar de maneira muito enfática nisso. Tocando essas medidas que eu falei aqui, nós conseguimos rapidamente alterar o número de homicídios, roubos e furtos no Brasil, que é uma coisa que o brasileiro sente mais e que precisa ser resolvido no meu primeiro ano de mandato. Perfeito. Então, Renan, agora eu queria saber de uma outra proposta sua, né? Agora pautamos infraestrutura, logística e segurança pública, mas tem uma das suas propostas também por parte do Partido Missão, que é voltado à fusão entre cidades, né? Eu fiquei um pouco curiosa, porque aqui nos Campos Gerais temos cidades pequenas, mas que são cidades que produzem muito e muita riqueza. Até onde cabe essa proposta e de que forma ela será aplicada?
A regra é muito clara. Se o município que tenha 2.000 habitantes é autossustentável, ele pode se emancipar e ter a sua autonomia para manter suas características culturais. Agora, se o município não é autossustentável e ele é bancado com a elite política dele por outros municípios e estados do Brasil, ele vai ter que se fundir com os outros. Porque não faz sentido você criar uma cidade para ser sustentada pelos outros. É que nem eu falei, vou sair da casa da minha mãe, tá, vou morar sozinho, mas minha mãe vai me bancar. Aí eu não saí da casa da minha mãe, né? Eu tenho que ficar lá compartilhando o custo com a minha mãe, porque esse é o correto. Não é correto a pessoa ou aquela cidade se emancipar, jogar a conta para a União e a União ficar pagando lá o salário do prefeito, do vereador, secretário, dos apaniguados, das famílias que eles colocam ali. Então, se você tem municípios que são autossustentáveis, a gente tem que respeitar a autonomia deles. Isso aqui não é sobre não gostar de municípios pequenos. Eu adoro municípios pequenos. Isso aqui é sobre, na prática, não gostar de famílias vagabundas que administram esses municípios para sugar o dinheiro, na verdade, de outros municípios do Brasil. Eu vou dar um exemplo, a maior parte, mais de 70% das cidades, mais de 80% na verdade das cidades da região nordeste do Brasil não são sustentáveis. E tem muitas microcidades de 3, 5, 6 mil habitantes. Na prática, aquelas cidades são bancadas por cidades como Ponta Grossa, que são cidades produtivas, que geram arrecadação. Então, você não pode jogar o peso de uma cidade que não está sendo produtiva numa cidade que está sendo produtiva, eu estou punindo. E é por isso que hoje uma pessoa aqui em Ponta Grossa vai comprar algo e fala, nossa, tá caro. É lógico, o imposto é alto para sustentar isso. Então a gente tem que diminuir o número de cidades. Isso é muito mais racional. A outra coisa também que tem que ficar clara, a cidade não apenas tem que diminuir, uma cidade tem que ser bem administrada. Hoje, a maior parte dos prefeitos está pouco se lixando, está entregando segurança, educação, está entregando saneamento básico. E nos lugares mais pobres, porque existe também essa coisa, quanto menor o município em geral, mais pobre ele é. Eles compram o voto da população. E a população vende o voto. Então a população nem sabe avaliar o cara. Então, na prática, a gente vai aplicar penas muito duras para prefeitos que não conseguem cumprir suas metas. Metas de segurança, saneamento, educação. Se ele não cumprir o meta, ele perde os direitos políticos e não concorre por 8 anos. Aí você vai ver todo mundo pular. O município vai ser maior, a gente vai economizar mais dinheiro e ainda vai cobrar deles a execução dessas tarefas. Vocês vão executar a tarefa para o direito político e você vai começar a ver a política começando a melhorar nos municípios do Brasil. Enquanto isso, o presidente da Argentina fez uma campanha falando o seguinte, a Argentina está quebrada, está destruída, as medidas que eu vou tomar vão ser muito duras, vocês vão sofrer por um tempo, vai ser muito difícil, mas quando elas começarem a funcionar, a Argentina toda vai melhorar. Pois bem, os argentinos votaram nele, porque ele foi muito honesto, muito sincero. Eu estou fazendo esse mesmo caminho. Eu estou falando, nós vamos precisar tomar medidas que talvez vocês não gostem, mas depois vocês vão falar, nossa, ele estava certo. E é assim que tem que fazer, senão você não é um homem público, você é um influencer. Pessoal de Ponta Grossa, meu recado para vocês é muito simples e muito caro. Eu nunca vou vir com conversa mole para vocês. Essas eleições serão eleições muito difíceis. A gente tem o pior escândalo de corrupção da história do Brasil acontecendo agora, que é o escândalo do Banco Master, em que absolutamente todo mundo foi comprado. Gente do STF foi comprada, gente de direita foi comprada, gente de esquerda foi comprada, gente do centrão comprada. Tá todo mundo comprando e todo mundo se vendendo. Eu tô falando aqui como alguém que nunca se comprou e nunca foi vendido para ninguém. Eu sou uma pessoa verdadeira, sincera, honesta, sempre fui de direita, sempre combati a corrupção, mesmo quando a corrupção estava no nosso próprio campo da direita. E o meu recado para vocês é claro, nós precisamos de um remédio amargo. Você trabalha e produz. A pessoa que trabalha e produz tem que se ver representada no discurso e não só na propaganda. Não adianta você ser um herói na propaganda que vai e vota num candidato que se diz patriota de direita, mas no final ele pega o seu dinheiro para comprar o Bolsa Família e o voto da pessoa no Nordeste, sem te representar no final, sem colocar a estrada para você duplicada que você precisa para você vender seus produtos ou para você se deslocar para visitar a tua família aqui no estado. Representar e defender o estado do Paraná é tratar você como gente e não tratar você só como um eleitor. E é isso que eu vim fazer aqui, custe o que custar. E talvez falar coisas que você não goste, mas eu prefiro ser amargo com você falando a verdade do que mentir para você com palavras doces. O que você acha do Renan como futuro presidente do Brasil? Vamos espalhar as notícias para todos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para juntos batermos a meta de 1000 inscritos. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.